Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, neste vídeo vamos resolver mais 3 probleminhas de equações de primeiro grau, certo? O problema 1 diz o seguinte, tá? Primeiro problema: João e Marcelo passaram alguns meses guardando dinheiro para comprar uma bicicleta de R$ 380. Ao final de 6 meses, os dois irmãos haviam juntado o mesmo valor, mas ainda faltavam R$ 20 para pagar a bicicleta. Determine quanto dinheiro cada um conseguiu poupar. Bom, o problema nos diz o seguinte, diz que os dois pouparam a mesma quantia, tá? Os dois irmãos ao final de 6 meses haviam juntado o mesmo valor. Estes 6 meses aqui é um dado a mais que você não vai precisar utilizar, tá? O fato é que tanto o João quanto o Marcelo juntaram a mesma quantia, tá? Essa mesma quantia aqui, esse mesmo valor que eles juntaram, você pode chamar de X, certo? Então, como o João juntou X e o Marcelo poupou X, então temos X mais X por enquanto. X mais X, todo mundo sabe que dá 2X, né? Só que o problema fala que ainda faltavam R$ 20 para poder pagar a bicicleta, tá? E nós sabemos que a bicicleta custa R$ 380. Então X mais 20, que é o que estava faltando, deve ser igual ao preço da bicicleta, tá? Que é 380. Então, interpretado, essa parte é a parte da interpretação do problema. Feito isso, a gente tem que resolver o que? Uma equação de primeiro grau, ok? Então aí nós temos a seguinte equação, tá? Reduzindo os termos: 2x, que é x mais 20, igual a 380. Há vários modos de você resolver essa equação. Primeiro aqui nós vamos notar que esses três números são divisíveis por 2. Então eu vou dividir tudo por 2, certo? Você só pode fazer isso se todos forem divisíveis por 2. Se tiver um deles que não for, você não pode fazer, tá? E aí o método seria passar o que está positivo para o outro lado negativo, tá? Mas como dá para dividir tudo por 2, eu vou dividir. Então vai ficar 2 dividido por 2 é 1. 1x a gente não escreve só x. 20 dividido por 2 dá 10. E, bom, 380 dividido por 2 dá 190, certo? O 10 passa negativo, então x é igual a quê? 190 menos 10. Então, o x é igual a quê? 180, certo? Determine quanto dinheiro cada um conseguiu poupar. Então, cada um dos irmãos, tá? Ele não fala que são irmãos, né? Eu me precipitei. Não importa se são irmãos ou não. Então, o João e o Marcelo sabem que eles conseguiram poupar cada um deles R$ 180. Beleza? Eu gosto sempre de frisar as maneiras de você resolver a equação de várias formas, tá? É sempre bom você fazer por vários métodos. Então, vamos explorar mais uma forma de resolver esta equação aqui, tá? 2x mais 20 igual a 380. Então, 2x mais 20 igual a 380. Digamos que você não viu que dá para dividir tudo por 2, tá? Então você vai pegar esse número que está positivo, passar para o outro lado negativo. Então vai ficar 380 menos 20. 2x é igual a 380 menos 20 dá 360. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então 360 dividido por 2. Então x é igual a 180, tá? Você vai achar a mesma resposta por qualquer método, desde que você preste atenção, faça as continhas direito, tá? Faça as contas corretamente. Vamos para o próximo problema. Bom, o próximo problema diz assim: encontre 3 números pares consecutivos cuja soma dê 828. Nós, em outro vídeo, nós já resolvemos um problema parecido, só que lá ele falava que eram 3 números consecutivos. Não tinha a palavra pares, tá? Mas a forma de fazer é muito parecida. Antes, eu quero chamar a atenção para um padrão aqui. Vamos escrever um exemplo aqui de 3 números pares consecutivos, tá? Por exemplo, 2, 4 e 6. Como é que a gente pode reescrever isso aqui? 2 mais 2, tá? Que é o 4.
E o 6, tá? A gente pode escrever como sendo 4 mais 2. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que o número da frente, nessa condição, é o anterior mais 2, tá certo? Ó, o 6 é o anterior, né? Que é o 4 mais 2, tá? Vamos dar outro exemplo. 8, 10 e 12. Então, como é que a gente pode escrever? Ó? 8, o que é o 10? 8 mais 2. O que é o 12? 10 mais 2. Então, de uma maneira geral, se eu quero representar 3 números pares consecutivos, a gente pode escrever assim, ó, x mais 2, tá? E aqui, x mais 2, ou seja, x mais 4, tá? Note o seguinte, ó, se o x é 8, ó, olha aqui, ó, 8 mais 4, 12, beleza? Então, vamos lá, resolver o nosso problema. Então, aqui, representamos os números por x mais 2, x mais 2 mais 2, é x mais 4. A soma desses três números tem que dar 828. Então, ficamos com x mais 2 mais x mais 4 igual a 828. Então, x mais x é 3x. 2 mais 4 são 6. Igual a 828. Será que esses três números são divisíveis por 3? Tá? Esse número é. Como é que você faz um teste simples para avaliar se um número é por 3? Você soma os dígitos, tá? Então, temos 828, ó. 828. Quanto é que dá a soma dos dígitos? 8 mais 2 mais 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 8, 18. 18 é por 3? É, então 828 é por 3. Vamos dividir aqui. 3 vezes 2, 6. 6 para 8, 2. Assinalo 2 baixo. 3 vezes 7, 21. Para 22 é 1. Assinalo 8 baixo. 3 vezes 6, 18. 18 para 18, nada. O resto é 0. Então dá 276. Então, vamos lá. Então aqui ficamos com, dividindo tudo por 3, tá? Ficamos com x mais 2, né? Porque 6 dividido por 3 é igual a 2, igual a 276, tá? Então x é igual a quê? 276 menos 2, que dá igual a 274. Então, quem são os três números? Qual é a nossa resposta? 274. 274 mais 2, que é 276, e 276 mais 2, que é 278, beleza? Então, esses são os três números que cumprem a condição aqui do enunciado. Vamos para o terceiro e último problema. Bom, o terceiro e último problema, tá? Fala o seguinte: Fernanda e Maria têm respectivamente 18 e 14 anos. Daqui a quantos anos, tá? A soma das idades das duas atingirá 80 anos. Então, esse é o tipo de problema que você pode ver utilizando uma tabela, tá? Você bota hoje na tabela e aqui você bota futuramente. Futuramente, certo? Aí você faz uma pequena tabela aqui. Você pode representar as idades da Fernanda por F aqui. E aqui a Maria por M, certo? Hoje, tá, a Fernanda e Maria têm respectivamente, ou seja, nesta ordem, 18 e 14 anos. Futuramente, você pode dizer daqui a X anos, elas vão ter quanto? 18 mais X, e essa daqui vai ter 14 mais X. Por exemplo, se passar de 2 anos, essa aqui vai ter 18 mais 2, essa aqui vai ter 14 mais 2, mas você não sabe que é 2, tá? Você não sabe quantos anos se passaram. É exatamente o X que o problema quer que a gente responda, né? Daqui a quantos anos a soma das idades, ou seja, essa idade mais essa, é igual a 80 anos. Então, temos a equação 18 mais X mais 14 mais X igual a 80. Vamos lá. X mais X é 2X. 18 mais 14 é 32, igual a 80. Dá para dividir tudo por 2? Dá. Então vamos dividir tudo por 2. Então fica x mais 16. 80 dividido por 2 dá 40. Então x é 40 menos 16. 40 menos 16 dá exatamente
24. Então daqui a 24 anos